Não para, não para, não para, não para, não para, não para, minha para! Cadê meu alô? Trem bala, cadê meu alô? Trem bala. Eita, meu Deus do céu, inventaram tanto fake aí, né? Tá bom? Vai, o idoso, o camaleão, então mandou dizer que o grande amigo dele, os joelhos estão inchados, é artrite, artrose, ele vai ter que andar de muleta agora e tal. Daí, camaleão, aqui ao vivo, fazendo aí, não é? Eita, meu Deus do céu, aqui é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é canal 5 TVC. Você aqui, 5 letras. E dia 5, Trembala estará lançando uma novidade aqui, a nova camisa do Trembala. Linda, 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 linda. Um presente da Unimed Ceará do Grande Darival Bringel. Tá bom? E aqui, Rádio Povo CBN, AM 1010, você vê. A melhor imagem da televisão cearense é aqui. Vai lá embaixo, hein, Trembala? É aqui. E me ouve pela Rádio Povo CBN, AM 1010, a Lúcia Muca levanta para 60, ou melhor, para 100, na digital, para estourar o ouvido de todo mundo. Rapidinho aqui, deixa eu olhar a maravilha. Eita, que maravilha de self-service. Tem hoje filé de garopa a flutuante, em homenagem à volta do Renilson. É a lagoa flutuante, ele atrás dela. É a lagosta e ele atrás, o filé de garopa. E ele atrás dela o tempo todo. Flutua. Tem fricassê de frango. Nessa daí o Trembala vai. Fricassê de frango é uma delícia. E tem costelinha suíno guisado. Esse aí vai para o Regis Medeiros, que adora o suíno guisado. Então pronto, são 3 opções para hoje, a distribuída aqui no Trem Bala. Meu amigo, maravilha, eita que maravilha de self-service. Fricassê de frango, você guarda logo meu prato aí, tá ok? Para mim e para a Júlia Cheirinho. Eu vou com ela aí hoje para ela conhecer. Mas vamos lá. O outro lado da história. Fortaleza agiu rápido, apelou e não sei o quê, e trouxe de volta o Ceni, que já estreia hoje contra o Botafogo. Só tinha ele no mercado. Para conhecer o elenco, só tinha o outro. O outro enterrou. O outro, assim como o Ceni enterrou o Cruzeiro, o Zé Ricardo, menino, que figura apagada aquela. Ai, meu pai do céu, nunca passou no Fortaleza um técnico tão apagado. Então só tinha o Ceni, apela-se para ele. Venha, 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 a torcida clama, mito, volta, volta, volta. E ele acabou 48 horas para responder ao presidente Marcelo Paes. Também ele não tinha outra saída, ele só tinha o Ceni. E para ele ficar hoje, Sérgio Ponte, na borda do campo, o BID ainda não autorizou, mas pagando a multa autoriza. Fortaleza paga a multa, que é o Ceni ali na borda do campo. Número 1, porque ele fracassou, o termo é esse, fracassou no Cruzeiro. E porque o Fortaleza o está trazendo de volta. Sérgio Ponte, língua de trapo, passa adiante. Eu vou dar um exemplo, Trembala, que pode até chocar, não me interessa. Meu exemplo prático que o povão vai entender. Sabe aquela relação de um casal? De novo. Não necessariamente casados no papel na igreja, ou vá lá que seja. 1 ano e 7 meses de ótima convivência. De repente, não mais que de repente, a companheira, ou a esposa, ou a mulher, pede para sair. Eu vou embora. Mas por quê? Eu vou embora. Encontrei uma chance melhor se dar na vida, e eu vou tentar, vou largar aqui, vou tentar ganhar melhor, ganhar minha maturidade, minha grande chance de tornar-me conhecida, eu vou embora. E o cara deixa ela aí, vai, fica chorando, chorando.
consegue uma outra, claro, porque tem gente que não pode viver só, é diferente do meu irmão Ider Ponte, né? Aí, lá para as tantas, ela se desencana, desencanta não. Ela se engana com o parceiro, ele se desencanta com a companheira. Aí, meu irmão, se ele é louco por ela, volta, amor, volta, volta. Aí ela passa um dia, 2 dias, volta, o que é que você quer que eu lhe dou? Bom, eu vou voltar para você, mas agora para o pouco tempo. Até o dia 15 de dezembro, tá? Interessa demais. Por quê? Porque a ilusão dele, a esperança dele, não é ilusão, é de que até o 15 de dezembro ela possa permanecer mais tempo ao lado dele. Pronto, essa é a história do Rogério Ceni voltar para o Fortaleza. Entendeu? Todo mundo entendeu. Por que ele não deu certo lá no Cruzeiro? Mas não podia dar certo o trem-bala. Lá ele não mandava nem no time. Quis mandar na comida, quis interferir no alface, no café da manhã, na primeira trombada com o Thiago Neves, dançou. Diferente daqui. Aqui ele casa, batiza, banda, desbanda. Ele vai ver a inauguração do Centro de Formação, o título de excelência do PC, cujo estádio Alcides Santos, por ordem dele, foi abaixo. Passa adiante. Alô, Renilson. Renilson, você tem razão, Renilson. Tá bom? É o cronista do amor, que vai lançar no final do ano, na festa dele, Crônicas de Amores Frustrados. Com a assinatura dele, vai ser a grande atração da noite, das personalidades. Eu troco a mulher, mais ou menos bonita, vê que eu entendi, né, Renilson? Mais ou menos bonita, linda, colorida, mas vai passando uma de azul ali, linda, mais linda, eu vou é pra lá, hein, Renilson? Traduz esse amor aí, essa crônica de amor platônico, Renilson. Passa adiante. Esse negócio de amor aí, esse aí é o comentarista do amor. Olha, com relação ao Ceni, o Ceni foi fritado. O Ceni foi fritado no Cruzeiro, bateu de frente com os medalhões, foi fritado pelo Thiago Neves, pelo Edilson, pelo Fred, por ultimamente o Dedé e também o Robinho. Ele foi fritado, bateu, chegou lá, já achou um time, um elenco formado, um time formatado. Então, o elenco que está junto há 3 anos, foi campeão de Copa do Brasil 2 vezes, com o Mano Menezes, Campeonato Mineiro. Então, bateu de frente, queria colocar a postura dele lá e os medalhões derrubaram o Ceni. É assim que funciona no futebol, que não deveria. Agora, voltou para o Fortaleza, eu vou dar logo um recado para você. Estou sabendo que você está vendo o programa aí na concentração, não é, Ceni? Então, coloca na sua cabeça, lá você tentou implementar e não deu certo. Esse sistema seu de 4-2-4. 4-2-4, isso não dá certo. Isso deu certo no Fortaleza, no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, no Campeonato da Série B. Série A totalmente diferente. Dá certo no Flamengo, porque tem jogadores de qualidade. Dá certo no Santos, porque o elenco é diferente do Fortaleza. Ou você muda esse sistema seu, ou não vai a lugar nenhum. Eu vou continuar da mesma forma que quando você estava no Fortaleza. E outro detalhe, treinador tem que ter variações táticas. E você é um treinador de uma nota só. Treinador desse esquema seu é esse mesmo. Você tem que ter variações táticas para você poder mexer na sua equipe, no seu time, mudar a forma de jogar dentro do jogo com os mesmos jogadores. Então esse recado é para você. Está começando? Está começando. Então aprenda outra variação tática, ou outras variações táticas. Que, por exemplo, no momento, você é um treinador de uma nota só. E isso é ruim para você e para qualquer treinador. Passa adiante. Muito bem, a opinião de cada um. Adorei a crônica do Sérgio Ponte, tá bom? A crônica dos amores frustrados e renovados. Oh, meu Deus do céu, vai ser best-seller em todas as livrarias. Mas em tudo isso você tinha razão. Quando na sexta-feira você diz, volta mito, volta mito. O mito está voltando, a torcida está exigindo
O mito tá voltando. O presidente não sai do pé dele. Verdade, verdade. Agora, eu posso ficar emocionado um pouquinho. Uma coisa linda. Pode acreditar. Quando dá pra... Eu estou emocionado, gente. Tô até trocando aqui, bagunceando. Bi, show. Você me deixou emocionado. Você sabe o que é amor. Pois é. Você vivencia o Agora- amor. Calma. Sim. Você é um expert do amor, de tanto coração que você machucou na vida. Tá vendo, Trebala? Ele sempre tá bom. Mas no resumo da sua história bonita, linda, Linda! que daria pra um filmaço, houve traição no meio. Mexicano. Houve uma traição, marrecando. Houve uma traição no meio aí, não sei de quem. Houve, na sua história, houve traição. Aqui ele não quis dizer essa palavra que é forte. Foi traído alguém. Pronto, mas tá tudo bem, tá tudo resolvido. E ele vem pra salvar a pátria. Salvar a pátria tricolaço. Aí a pergunta que não quer calar. E se não salvar a pátria? E se o time Você já tá cair? rogando praga. Não! E se o Oh, time meu Deus do não céu. conseguir permanecer? Se o time cair blindado, desaba, é tudo, meu irmão! Passa adiante! Muito bem, vamos dar aqui a história. Ele não tem amor frustrado, que o Sérgio Paulo tem razão. Em cada esquina ele tem um, né? É como marinheiro. Em cada porto, não, Renilson, é você mesmo. Em cada porto ele tem, é como marinheiro, tem um amor esperando por ele. De modo que quando vai sair, como entrar, é cheio, meu Deus do céu, cheio. Dos três aqui, os quatro não, que eu já perdi o pique há muito tempo. Tá bom? O Belantônio aqui já perdeu o pique há muito tempo. Ele não, a cada esquina é só fazer assim, aparece mulher. Também pode aparecer de todo jeito, né? Bonita, não tem mulher feia, não tem mulher feia. Para ele não tem mulher feia, não existe mulher feia, tá? Mas vamos lá. Virando a página, 3 pontos dos últimos 24 disputados, o Ceará volta de Minas sem nenhum ponto. 50 jogos sem vencer. 50! É incrível esse número, não é? 8 partidas sem ganhar. O que é que faz o Anderson Moreira ainda lá, meu Deus do céu? Um time acovardado, pusilânime, Atlético vem, empata e desempata, aí faz uma jogada genial. Tira o Lima e coloca o Cristóvão. Aquela foi para acabar com o resto do Ceará. Leonardo Marinho conta o resto da história. Léo, passa adiante. Um público de pouco mais de 6 mil pessoas no Independência, protesto da torcida pela sequência de 6 derrotas no Brasileiro e a eliminação na Sul-Americana. E o Ceará, também pressionado pelo jejum de vitórias, fez um jogo sem inspiração. No primeiro tempo, o Galo ameaçou mais o gol de Diogo Silva. Mas pouco antes do intervalo, Felipe Cardoso recebeu dentro da área, furou a bola e se chocou com o Igor Rabelo. Pênalti marcado, que Galhardo bateu e fez Ceará 1-0. Após o gol, o Atlético veio para cima e Diogo Silva afastou o que poderia ser o empate. Só que no segundo tempo foi inevitável. Logo aos 8 minutos, Hever mandou a bomba na trave e no rebote Otero fez. Os mineiros foram pro abafe em busca da virada, mas erravam o alvo. Até que Hever aproveitou o rebote de Diogo, tocou para trás e Luan apareceu para fazer o segundo do Atlético. Final, Atlético 2, Ceará 1. O time de Anderson Moreira chega ao seu 8º jogo seguido sem vitória e permanece com 23 pontos. No próximo domingo, o time enfrenta o Goiás na Arena Castelão. Nós fizemos um jogo passado, há 2 jogos atrás contra o Botafogo, finalizamos quase que 30 bolas no jogo. Empatamos o jogo. Agora, quem é que vê isso? Só vê o resultado. Terminou quanto? 1-1, 2-1. Não presta, o outro vale, e assim a gente vai caminhando. Não me sinto pressionado a ponto de não conseguir enxergar que as coisas estão caminhando com as dificuldades que é uma Série A. Eu sei exatamente, né, onde estou, como estou e de que forma eu tenho que me portar. Mas eu me recuso a ter uma ideia de jogo diferente da que eu sempre acreditei e sempre coloquei em prática. Se é isso que as pessoas querem, eu não vou fazer.
Disse tudo, né? Só não disse, eu vou, o Robson, ficar por aqui mesmo na minha terra, acabou minha missão, estou enterrando o Ceará. Olha o dedo do trem-bala! E tira, e tira mundo, terras, mares, tira tudo, trem-bala! Trem-bala mais dinâmico do que nunca, em pé, então ninguém aguenta o trem-bala! Passa adiante, Regis Medeiros. No Dia da Criança, presenteie os que mais precisam. Participe da rifa de um carro e ajude o Sopai Hospital Infantil Filantrópico a atender gratuitamente as crianças por ele atendido 24 horas. Faça sua doação. Adquira sua cartela por apenas R$20 nos seguintes locais: Lojas Hamel, Chica Fulô, Derli Pane, Farmácias Conviva e no próprio Sopai Hospital Infantil. Informações, ligue 4005-0707. Não para, não para, não para, não para, não para.